Muito bem, estamos de volta, como de fora. Acabamos de tomar um café quente aqui, né? Cafezinho quente. O pastor Diogo tá tomando ainda. Tô aqui. Somos os de fora do sistema, mais uma vez. Lembrando você que nós estamos nas plataformas, né? No Insta, no YouTube. Você pode nos procurar, você pode acessar aí o nosso @, tá certo? Que você possa compartilhar, comentar acerca desse trabalho que nós estamos desenvolvendo, pois nós cremos que é de fato um trabalho esclarecedor. Nós também temos os nossos movimentos sociais, né, do qual nós ajudamos o pastor Daniel lá na África, né, lá em Angola, fazendo Um abraço para ele. um abraço Família. o pastor Família do Daniel, Reino. né, família do Reino, Filho do Rei. a família do Reino, né, Céus os seus abertos obreiros, em Angola. Céus Abertos, é um trabalho lindo. Nós vamos disponibilizar imagens aí para que 85 crianças. para que você confira aí, o editor, né, vai colocar aí as imagens do último movimento que nós fizemos lá com tão pouco, né? Aí algo aí que foi doado aí por uma pessoa que anda conosco, maravilhosa, uma mulher de Deus aí fez uma doação, o pastor Daniel pôde fazer um movimento lá. Nesse próximo final de semana nós também estaremos junto com o Instituto Marília Mendonça, junto com a dona Ruth, levando também aí donativos para a casa de Davi, não é Pastor isso? Marcos. Pastor Marcos, grande pastor Marcos, homem de Deus. Enfim, nos ajude a permanecer com esse trabalho, a escalar esse trabalho, pois eu tenho convicção de que é algo muito de Deus e que vai abençoar você, abençoar a sua vida. Pastor Diogo, onde nós paramos? O grande entendimento da ceia do Senhor, a questão de hoje, eles reprimirem quem pode participar ou não, e chegando o tempo que a mesa é tão clara a ponto de nós, como igreja, saímos para fora. Como de alguns lugares aí, né, pastor? A gente pode honrar essas pessoas. Alguns pastores já fazem isso. Saem para fora para ceiar com o pessoal da rua, mendigos, o pessoal aí em esse estado vulnerável, né? De rua. Já tem igreja que sai para levar ceia para essas pessoas. Na realidade, não é a ceia que condena, é a ceia que diz que eles são filhos. Exatamente. Hoje, se nós levássemos a ceia nos hospitais e fosse permitido, com certeza a maioria que crê sairia de lá curado. A igreja católica leva-nos. Teríamos menos despesas nos hospitais. A Igreja Católica faz isso. Faz. Despesas hospitalares se nós levássemos a ceia para as pessoas. A Bíblia diz em João, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 54, todo aquele, todo é todo. Né? Aquele se refere a quem está ali perto, ouvindo o discurso, ou aqueles que ouviriam ou saberiam disso posteriormente. Pessoas afastadas, estivessem longe. Aqui no livro, no Evangelho de João, 17, ele faz uma oração, né? Dizendo que aqueles que vão crer em mim ao ouvirem a minha mensagem. Cadê o texto? Ele faz a oração, a gente chama a oração sacerdotal, né? Eu compartilhei. Sumiu o texto, hein? Deixa eu achar aqui. Compartilhei sua palavra. Enquanto o senhor acha o texto aí, Vai que eu vou achar aqui. é poderoso isso que o senhor comentou. Sabe qual é o entendimento que nós podemos ter disso? A ceia é comunhão. Total. Ceia é comunhão. Comunhão. Agora, o que me dá o que me dá o poder de tirar pessoas de viver essa comunhão? Que poder que é esse que o sistema tem de poder dizer quem pode e quem não pode ter comunhão? Isso aí não é autoridade, né? É autoritarismo, porque a autoridade é fazer o outro crescer. Né? Exatamente. Aqui no Evangelho de João, Tem crescimento. 17:20, não oro. É o mesmo princípio da ceia. Não oro somente por esses discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da mensagem deles. Crer, olha. Então era pegar a mensagem da ceia,
do capítulo 6, 54, e replicar ela, todo aquele que comer. Essa é a ideia. A mensagem que trazem é justamente ao contrário. As não pessoas não creem que podem. Elas estão sendo convencidas de que não. Elas estão sendo convencidas que elas não creem que elas podem. Exatamente. É por isso que você vê a tristeza estampada na cara daqueles que, A mensagem é não coma. por conta da liturgia, não participam. É proibição. Meu Deus! Em 1 Coríntios, no começo diz assim, a instrução a quanto a celebrar a ceia do Senhor. Então, na realidade, Paulo trouxe essa instrução porque estava havendo o quê? Dificuldade, problema. Estava sendo contraditório. Por isso que ele veio trazer o entendimento. E aí as pessoas se pegam muito assim, mas você entende assim, eu entendo do meu jeito. Não, a palavra é uma só. Sim. A originalidade Tem dois é que Espíritos todos Santos. podem participar. Na E essência eu é isso. continuo, pastor Bruno, dizer que há uma responsabilidade para esses líderes. E quando eu me pego muito, hoje eu já entendo assim, dentro da nossa igreja local ou qualquer outra igreja, nós não vamos questionar a liderança ou quanto a quem pode, a quem não pode. Hoje eu aprendi em deixar a responsabilidade para quem está na frente. Ou seja, não pode, então a responsabilidade é sua. Mas da palavra, nós vamos trazer a clareza. Exatamente. A originalidade da palavra nós não vamos negociar. É inegociável. Agora, cabe a você ser liberto. Cabe a você ter esse entendimento. Porque, diga-se de passagem, como o próprio Paulo disse, dessas pessoas eu não vou carregar um sangue de nenhuma delas, porque eu instruí elas verdadeiramente Todo naquilo o que a conselho, palavra ele diz. diz, né? Eu dei todo o conselho. Todo o conselho. Então, na realidade, nós estamos trazendo esse entendimento da palavra para que você possa entender. Mas é minha disciplina, porque tem que ser disciplinado, porque eles têm que entender. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Prega a palavra de Deus. Não tem a ver com disciplina, tem a ver com instrução. Pregue a palavra Exatamente. e deixe a palavra. É instrução. Era o que eles davam, instrução. Instrução, conselho, Conselho. Pregue a palavra, mas dê conselho, dê entendimento, não dê proibição, não. Não cabe a você. Não cabe a você trazer proibição. Não faça parte dessa situação. Isso é muito sério. Há um peso espiritual muito grande nisso. Não cabe a você julgar quem vai tomar ou quem vai participar da Quem é mesa digno ou quem não é. não. Não traga esse peso, meu querido, meu irmão, meu amado. Não traga esse peso. Porque essa responsabilidade, ela é sua a partir do momento que você proíbe com o sistema religioso quem pode cear ou não. Diga-se de passagem, já me peguei esses dias no momento da nossa ceia, vendo a nossa irmandade, alguns de cabeça baixa. Logicamente, quando abaixa a cabeça e entristece, porque se envergonham, né? Sendo que o próprio Salvador já levou o preço daquela vergonha. Romanos capítulo 8, verso 1 diz que ele rasgou toda a condenação. Então a ceia não é para condenar, a ceia é para libertar. A ceia é para anunciar que somos livres, que somos libertos. E como diz aqui o pastor Isaac, trazendo um entendimento da palavra, todos podem participar. A afirmação de Atos 10, 15 para Pedro. Pelo menos aqui nessa mesa, tá? Segundo esse esclarecimento e esse entendimento, aqui nessa mesa, todos vão participar. Todos vão sentar à mesa com ele. Todos vão participar dessa do menor comunhão, até o maior. do menor até o maior. Porque dos tais do é o rico reino. ao pobre, do pecador ao super santo, todos têm lugar nessa Dos tais mesa. é o reino, tá escrito. Super santo. Atos 10, 15 fala assim, contudo, a voz insistiu. O céu está insistindo, pelo amor do Pai, deixa as pessoas participarem. Ele fala, e a voz insistiu pela segunda vez, não considere impuro aquilo que o de rei vai vir rei purificou. Aonde? Na cruz. Por meio do quê? Do sangue do Filho. O corpo e o sangue foi dado para o nosso benefício e para o nosso bem-estar. Por isso que antes de morrer ele disse, todo aquele que comer. Todo aquele que está me ouvindo aqui agora e aqueles que vão crer em mim por causa da mensagem que vai ser replicada no futuro. Todos.
Não diz que tem uma condicional. Todos, exceto... Não existe isso. Entende? Não tem uma condicional. Só os batizados, só que são membros, não existe isso. Sabe o que os teólogos estão dizendo? Ah, mas esse público que estava ouvindo essa mensagem eram judeus que conheciam o Velho Testamento, conheciam, mas rejeitavam o Machia. Então, que conhecimento é esse? Se conhecesse, tinham aceitado a mensagem. Viraram as costas, foram embora e rejeitaram a mensagem. Então não conheciam nada. Isso é religião de cabeça de homem. Nós não podemos ficar com achismo, com dedução, tentando trazer aquilo, condicionar aquilo que o Messias disse à nossa teologia, ao nosso estudo. Pastor Isaac, o senhor sabe que eu tenho uma convicção acerca disso que o senhor disse aí. Quando Cristo vem, quando ele aparece com aquela mensagem, o sistema se sente ameaçado. Sim, acabou a festinha. Vamos perder o controle, o domínio. Não O que esse cara tá falando vai derrubar esse castelinho que nós construímos. Vai acabar com o nosso controle, com o nosso domínio. Comércio. A gente precisa calar esse cara. A gente precisa parar esse cara. Ou se ele é o cordeiro, se é a carne dele, o sangue dele, como é que vamos vender agora os nossos cordeirinhos? E agora? De que jeito nós vamos monetizar esse negócio? Exatamente. Exatamente. Eles amavam o ouro e a prata. Sim. Não queriam saber da mensagem do céu. É a manipulação. Eles o acusavam, ele tem que morrer porque ele está se auto-intitulando filho amado de rei vai rei. Eu não tô querendo aqui quebrar o raciocínio, nem mudar o rumo. Fica à vontade. Mas eu não sei se vocês lembram de uma ocasião que nós passamos há alguns meses atrás. Nós estávamos sentados com uma pessoa muito esclarecida, um empresário, não vou dar aqui o nome dele, um cara que tem um entendimento, ele tem uma desenvoltura tanto profissional, empresarial e intelectual também, por que não dizer? E ele nos levantava alguns questionamentos acerca da ceia. Não sei se vocês lembram dessa situação. E nós sentamos com essa pessoa e tentando mostrar para ele o verdadeiro significado. Eu queria trazer essa questão baseado no texto de 1 Coríntios. Vamos lá. Eu quero trazer isso. Eu quero trazer porque é preciso que haja uma clareza nisso. Eu ouvi, né? Libertinagem e liberdade. Alguns tratam como isso que a gente entende e traz com tanta veemência, que a gente defende com tanta, e tem que ter coragem para defender isso, porque de fato está do lado de fora daquilo que o sistema está ministrando, não é verdade? Então nós precisamos, e nós falamos isso com essa convicção, porque nós temos essa revelação. Nós temos essa revelação de que todos podem sentar-se à mesa. E participar. E eu até dizia, o fato de eu crer que todos podem e que você crer que não podem, não pode nos impedir de andar juntos. Não é verdade? Não. Isso não pode nos impedir de andar juntos, de respeitar uns aos outros. Mas entre o que eu acho, entre o que você acha, eu fico com aquilo que o céu determina. Na realidade, pastor, modelo celestial. Modelo celestial. O Espírito Santo, ele não traz confusão. Jamais. Nós que confundimos a situação. Exatamente. Nós que trazemos esse engano. Porque Exatamente. Quando o Espírito Santo ele faz parte da mesa, ele não traz confusão. E quando diz em 1 Coríntios capítulo 11, nessa sequência do 27, examine-se eu mesmo, e depois eu como. Exatamente. Vou examinar e depois aí é que tá. E eu quero que o senhor faça aquela leitura extensa, porque no dia que nós estávamos sentados, nós fomos lendo os versículos e explicando cada tópico para trazer entendimento. Você que está nos ouvindo aqui, nós queremos compartilhar isso com você e queremos que você dê a liberdade ao Espírito Santo para que ele te ministre. Sim. E abra o seu coração para entender. Sai agora dessa bolha religiosa que você vive. Sai, líder, dessa bolha religiosa que você desse ensinamento errado que vem sendo replicado há décadas, há séculos, para viver aquilo que o céu traz,
aquilo que o Espírito traz, pastor Isaac. Exatamente. 1 Coríntios 11, 27. Por esse motivo, quem comer do pão, beber do cálice do Salvador indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Salvador. Pastor, Examine, pois, cada um a si próprio. pausa aí, pastor, que nós vamos devagar, porque nós vamos trazer esse entendimento. O que é participar indignamente? Esclarece isso para nós, pastor Isaac, pastor Diogo. O que é que Paulo está querendo dizer para aqueles irmãos quando ele diz aquele que participa indignamente? Então, Tem a ver com caráter, tem a ver com a condição pessoal, tem a ver com a condição financeira, tem a ver com o intelecto religioso daquelas pessoas. O que é isso? Tem a ver com a espiritualidade? O que tem a ver? O que quer dizer essa palavra? Eu vou mostrar no texto aqui, eu vou ler o 28 e o 29 e vou entrar no texto que é o contexto do que Paulo está afirmando aqui. Ele está dizendo assim... Porque nós estamos sendo acusados também, viu, pastor? Nós somos acusados de usar textos isolados. Vocês estão usando os versículos isolados. Então vamos dar contexto. Nós começamos em Gênesis. Para que fique claro. Nós começamos em Gênesis. Para que fique claro isso. Na realidade, a gente começou em Gênesis. Na originalidade. Melquisedeque, Abraão, começamos ali. Então não foi texto isolado. Como na origem, na origem. Na primeira menção da ceia, enfim. Não estamos querendo convencer ninguém aqui, não. Não. Dê lugar ao Espírito Santo. Quem e vai deixa convencer ele o Espírito Santo. E interessante que não estamos mandando também recado para ninguém. Estamos trazendo a originalidade da palavra. A luz da palavra, né? Nós Se estamos quiser trazendo a discussão à luz da palavra. Conteste com o dom, dom da palavra. Isso aqui é um confronto, né? É aquilo que eu já falei. Isso. O Espírito Santo está confrontando, está conferindo, está fazendo uma conferência. Está mostrando o modelo celestial e o modelo dos homens. Sim. O modelo dos homens evapora rapidinho. Está sendo replicado, abre e fecha a igreja, é isso. É esse negócio aí que a gente está vendo aí. Qualquer pandemia fecha ela. A igreja de 4 paredes, qualquer pandemia fecha. A de 2 pernas está de pé, meu amigo. Continua orando, jejuando, adorando, contribuindo e ponto final. Então assim... né? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, 1 Coríntios 11, 27 diz assim, ó, por esse motivo, quem comer do pão e beber do cálice do Salvador indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Salvador. Examine-se, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba. Examine-se para comer e beber, não é para deixar de comer e beber. Versículo 29. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Salvador, come e bebe para a sua própria condenação. Quando ele fala consciência, está falando de algo que a gente consulta para saber se é certo fazer sim ou não. E isso é na mentalidade religiosa. Porque quem sabe o que ele fez, porque Paulo disse, na noite que ele foi traído, tomou o pão e disse, isto é o meu corpo, comam e bebam, e façam isso em memória de mim. E da mesma forma pegou o cálice e disse, isto é o meu sangue, bebam todos vocês em memória de mim. Então isso é consciência. Ele fez isso para nos salvar, nos libertar. Agora, o contexto disso aqui, do indignamente e da condenação, está nos versículos anteriores. Porque a instrução da ceia começa no versículo 17. Ó, 1 Coríntios 11, 17. Apesar de tudo, não vos elogiarei quanto à instrução que passo a vos dar agora. Veja que o apostolado era de instrução, não de proibição. A lei que dizia, não matarás, não roubarás, a lei era cheia... nisso, hein? A lei era cheia de proibição. Presta atenção nisso que a nós graça estamos dizendo não. aqui. A graça traz instrução, traz o modelo celestial, o modelo correto, para nós andarmos naquilo que é correto. Porquanto as vossas reuniões produzem mal e não bem. Tá falando da ceia. Quando o cara põe o outro lá para confessar pecado e dizer assim, não vou tomar ceia porque eu tô em pecado, vou ficar 3 meses de banco, isso é reunião pro mal, não pro bem. Ao versículo 18. Em primeiro lugar, porque ouço dizer que há divisões entre vós. Isso aqui nos torna indignos e sujeito à condenação. Há divisão entre vós. Quando vos reúnes como igreja, e até certo ponto acredito que isso esteja ocorrendo. Todavia, se faz necessário que haja divergência entre vós, para que os aprovados se tornem conhecidos no vosso meio. Agora, aqui o bicho pega. Pois quando vos reúnes como igreja, não é para comer a ceia. Vê que não tem santa.
A ceia do Salvador. A ceia dele, não nossa. Porque quando comeis, cada um toma antes a sua própria ceia. Quem tinha dinheiro comprava, pagava, trazia, não compartilhava. Isso é ser indigno. Isso é se colocar debaixo de condenação, privar o outro de comer. Cada um toma antes a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Veja, Você viu até que é amplo? se não há unidade, se não há o compartilhar do corpo e do sangue, Isso. é indigno e traz condenação. E dessa maneira, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Isso é se tornar indigno e entrar debaixo de condenação. Versículo 22. Será que não tendes casas onde podeis comer e beber? Ou de fato desprezais a igreja de Ude Rei vai Rei, humilhando os que nada possuem? Ou seja, pastor, nós estamos voltando lá para aquela orientação de Jesus acerca dos 10 mandamentos. Amarás e o de rei vai ver rei acima de todas as coisas. Primeiro mandamento. Primeiro, e ao próximo, Como a ti mesmo. não havia essa lateralidade, não havia esse compromisso com esse segundo. Os homens se Relação na vertical e relação na e horizontal. comunhão na horizontal, não existia Exatamente. isso. Então a orientação de Paulo, para quem usa esse texto para tentar, sabe, Proibir, proibir, coibir, amedrontar, constranger, ameaçar. aqueles que não o fazem ou não o participam, estão errando do básico. Se quando eu aceito o Salvador dentro do meu coração como meu Salvador, e quando eu vou participar da mesa, da ceia, eu fico de cabeça baixa, ouvindo uma ladainha, um blá blá blá, se eu posso ou não, eu tô pegando o meu próprio irmão, que o sangue da cruz alcançou e libertou ele, Submetendo ele à condenação. tirando ele da mesa e deixando ele, em outras palavras, condenado. E a partir do momento que eu aceitei o Salvador na minha vida, eu creio nisso, o sangue, o sacrifício, verdadeiramente o Espírito Santo veio habitar dentro de mim. Eu não sou condenado, eu não tenho que ficar debaixo de uma oposição humana por causa de um entendimento que eu não sei de onde que aprendeu, sendo que não veio das Escrituras através desse discernimento, e ser oposição dentro da casa do Senhor. Eu quero te dizer, como sempre nós estamos falando, trazendo esse entendimento, vai haver um dia que você vai ter que dar conta de tudo isso. E hoje a gente não entra em debates, infelizmente, que se no momento que entrássemos em debate ou em discussão e puséssemos o próprio Machia na mesa para ele conduzir, seria muito interessante. Mas hoje há os jogos de interesse de não renunciar essa doutrina medíocre, sem crescimento e transformação, em ser oposição dentro da casa do Senhor, para que as pessoas possam participar. Uns dias para trás nós fomos visitar uma pessoa, quando explicamos para ela verdadeiramente o sentido da mesa, e é interessante que ela fez a mesma pergunta que o eunuco fez para Filipe. O que me impede de ser batizado agora? O próprio Filipe falou, nada, para a carruagem, eu vou te batizar. E essa pessoa disse, então o que me impede de eu participar da ceia? Eu falei, nada. Vai lá Aí comprar o pão e o suco. Aí o pastor, então ela falou, então nada me impede, nada, você pode tomar agora após. Ela foi lá e buscou o pão e o suco. E nós celebramos a com ceia. ela. Dentro da empresa dela. Essa pessoa automaticamente, ou essa pessoa naquele momento, até o semblante dela mudou. Houve vida. A ceia trouxe vida. Não trouxe condenação. Andava debaixo de uma condenação. Mas quando houve o esclarecimento, houve vida. Houve clareza. Essa pessoa disse, então, nada me condena, nada. Você pode fazer isso aqui aonde você quiser. E ela falou, eu vou fazer na minha casa. Falei, faça. É muito forte isso. Porque a gente passa um filme na cabeça da gente, sabe, pastor Isaac? Passa um filme na cabeça da gente porque eu me lembro de uma situação que ocorreu e que o senhor chegou em mim. O senhor chegou em mim e falou, olha, como é que eu vou participar
Se o meu irmão tá ali, aquela situação. Eu te confesso que eu tenho já eu tenho esse entendimento fixado na minha mente. Eu não negocio isso. Você já carrega isso. Eu já carrego isso. Eu não negocio isso. Não discuto. Eu me calo. Mas isso dentro de mim já tá mais do que impregnado. Já é uma voz clara. Já é uma voz clara do Espírito e eu já entendo isso. Mas quando o Senhor me trouxe, assim, cara, olha, entende isso. Olha para isso e entende. Cara, isso me encheu, aí sim me encheu de um certo temor. Aí me encheu de temor. Porque aí, pastor Isaac, me veio aquela passagem na mente, me veio aquela orientação na mente. Tive fome, não me deste comer. Tive sede, não me deste beber. Tava nu, você não me vestiu. Enfermo não me visitou. Enfermo não me visitou, mas aí estão querendo ter zelo com um dogma e dizer, não, nós estamos zelando de uma tradição. A tradição é mais importante do que as pessoas por quem o próprio Cordeiro morreu por ela. Exatamente. Aonde é que está o nosso problema, cara? Invalidam a palavra por causa das suas tradições. Aonde é que está o nosso problema? Em compreender, tá claro. Eu ouvi de uma pessoa muito querida esses dias, de uma pessoa muito querida, que eu amo. E essa pessoa falou, olha, eu tenho zelo em não desagradar o Papai do Céu. Eu tenho zelo, mas assim, eu entendo que são pessoas que infelizmente foram instruídas pela condenação, pela avaliação da lei, e acabam Proibição. entendendo que o zelo com a palavra é esse policiamento de entender, nossa, né, eu não quero fazer em pecado, eu não quero fazer indignamente, sabe? Não tem essa clareza, essa instrução, pastor Isaac, que essa consciência na revelação que eu tenho. Qual que é a consciência que eu tenho que ter? Jesus morreu no meu lugar. Ele fez o sacrifício. Eu sou digno de tomar esse cálice hoje, comer esse pão, porque ele se sacrificou por mim. Exatamente. Foi ele que pagou esse preço do qual eu não poderia pagar. Então, graças eu te dou, Senhor. Graças eu te dou. Eu bebo e como com alegria, porque o Senhor me traz essa condição, pastor Isaac. Exatamente isso. Se a gente pegar lá o 1 Coríntios 11, do 17 ao 22, e já emendar com 30 até o 34, olha como é que fica. Vou ler o 22 e vou emendar no 30. Só pra você entender. Olha isso aqui, ó. Aonde que eles erram? Ele não continua a leitura. Paulo começa a falar, ó. Será que não tem casa onde poderes comer e beber? Sim. Ou de fato desprezais a igreja de Yud Rei vai vir rei, humilhando os que nada possuem? Que vos direi? Acaso vos elogiarei por isso? Aí ele fala, certamente que não vos elogio por essas atitudes de proibir o outro de comer, ou deixar o outro sem comer, de não compartilhar da mesa com os outros. Olha o versículo 30. Por essa razão. Há entre vós muitos doentes, fracos doentes, e vários que já dormem, que morreram precocemente. Porque não discerne que essa mesa não é igual à mesa da sua casa, o seu café, o seu almoço, sua janta. Essa mesa aqui traz cura, libertação, salvação, transformação, gera a vida do próprio Criador na criatura. A santidade do Criador, que é santo, é transferida, impartida, compartilhada quando ele come e bebe. Não, peraí. Quer dizer que não tá morrendo porque é um pecador miserável? Não. Até por isso... Não é isso não que quer dizer? Que tá morrendo porque é um maldito de um pecador? Qual é a afirmação? Tem 2 versículos em Romanos, poderosos. Romanos 3, 23. Todos pecaram, inclusive o cara que leva a ceia pro irmão tá em pecado. Todos pecaram, tá escrito. Todos pecaram, inclusive o pregador, que diz que o cara não pode participar, tá em pecado. Quem é oposição tá em pecado. Tá escrito, todos pecaram e todos carecem da glória de Yud Rei vai vir rei. Aí você vai para Romanos 6, 23.
3:23 e 6:23. O salário do pecado é a morte. Por que Jesus Cristo teve que morrer? Porque o salário do pecado é a morte. Alguém tinha que receber esse salário. Alguém tinha que pagar essa conta, meu amigo. E se eu não podia fazer, quem fez? Ele fez. Mas o salário do pecado não é a sua morte, porque você é um pecador? Então, ele assumiu o meu lugar. Ele não era pecado, mas se fez pecado. Não tá falando de nós. Esquece. Agora, a pergunta que não quer calar. O homem pegou. Se ele morreu no meu lugar, ele fez isso por quê? Para que eu pudesse me assentar à mesa e comer do corpo e do sangue dele. Entende? Então, o ministro da noite, quem estiver pregando sobre a ceia, precisa encorajar as pessoas a sentar na mesa e garantir para elas que o que torna elas dignas ou dá a elas o direito de sentar é o sacrifício na cruz. Entende? Porque quem come da minha carne, bebe do meu sangue, por minha causa viverá. Aquele que come em mim, eu permaneço nele e ele permanece em mim. As pessoas não estão ficando firmadas hoje porque elas são impedidas de comer. Porque se comesse, a Bíblia diz, permanecerão em mim, assim como eu permanecerei neles. Em outras palavras, se participar, serão curados. Se participarem, a venda dos olhos vão cair. Vão permanecer a partir do momento. Se o versículo e vão 30, se fortalecer nisso. se o versículo 30 diz que por essa razão há entre vós muitos fracos, se come e fica forte. Sim. Muitos doentes, se come e é curado. Sim. Muitos que morrem terão longevidade, viverão mais. Ai, que loucura. E com a qualidade maior. Porque eu vim para que tenham vida e tenham ela em abundância. Olha o versículo 31. Contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não de julgar os outros. Entende? Quando alguém fala assim, todo mundo pode comer, todo mundo é digno, mas aqui na nossa instituição nós não temos esse costume, essa tradição. Aqui só come quem é batizado, aqui só come quem é dizimista fiel, aqui só come quem é membro daqui. Já está fora do evangelho. Isso é religião de cabeça dos homens. Não tem nada a ver com o céu. Isso é coisa de homem. Aliás, por trás dessa palavra existem alguns demônios, que eu não vou nem citar o nome. Beelzebu é um deles, para deixar claro. Não seríamos condenados. Se julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Olha o 32. No entanto, quando somos julgados pelo Salvador, estamos sendo corrigidos. Paulo escreveu esse pedacinho para corrigir, não para proibir. E nem condenar. Não, ele veio instruir para dizer, gente, a partir de agora vocês vão praticar dessa forma. O padrão celestial é esse. Vocês vão praticar para proclamar a morte dele até que ele venha. Quando fala até que ele venha, dizendo assim, participem sempre dessa ceia. Façam sempre isso, continuamente, até que ele venha. Não pare de comer e beber, porque quando come e bebe, proclama a morte dele. Que é o pagamento pelos vossos pecados. É aquilo que faz de você digno e te dá o direito de comer e beber do meu corpo e do meu sangue. Quando participa, anuncia que a vinda dele está próxima. Agora, Quanto mais eu participo, Exato. mais eu estou anunciando que a vida dele está próxima. Apressa a volta dele. Muito mais. E o diabo não quer que come porque não quer que apresse a volta. É isso. E o senhor sabe o que eu vejo aqui também? Eu vejo um quadro social daquela época muito claro diante de mim. De uma sociedade egoísta, que quem tinha, avarenta, quem tinha, quem não tinha, não tinha. Ema, cada um com seus problemas. Cada um com seus problemas. E não era assistido. Que é um fato claríssimo isso nos dias de hoje. Sabe onde você vê isso? Em Atos capítulo 6, no versículo 1. As viúvas reclamavam que os judeus davam comida para os judeus, mas não davam para os gregos. Olha só. Pedro fala, não, levanta diáconos aí, homem cheio de sabedoria, para cuidar desse negócio. Homem cheio do Espírito Santo. Para pegar a comida e dividir uma porção em parte igual. Para todo mundo igual. Entende? Então havia essa batalha, essa carnalidade já. Acontece essa divisão. Eu tenho dinheiro, você não tem, então você fica sem comer. Pastor Diogo, a mesa, olha o tanto que é importante a mesa. Olha o tanto que é importante a questão da mesa. A citação de Paulo estava dizendo claramente isso. Olha, o fato de vocês trazerem a própria ceia, participar dela do jeito que vocês estão fazendo, exclui, tira os que não podem. Você não consegue assistir a necessidade do próximo. E você não consegue trazer a força, o alimento, a ajuda para aqueles que precisam. A questão social
era algo muito. Tava presente. Tava presente. Mas a questão é que Você era vê muito que mais... Você vê que tem tem uma ligação. Não, tem. Há uma ligação. Tá no plano de fundo, mas a situação que era muito pior do que questão social. Olha o texto 32. No entanto, quando somos julgados pelo Salvador, estamos sendo corrigidos a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Qual é a condenação que Paulo fala? Da questão de comer, de não se examinar indignamente. Paulo está dizendo assim, ó, quando Adão pecou, a morte passou a todos os homens. Então o cara nascia, o cara crescia, o cara envelhecia, adoecia e morria. Mas ao comer do corpo e do sangue, meu querido, tudo mudava. Exatamente. Entende? Quem comer e beber tem vida eterna. O padrão do céu E está se morrer, estabelecido. eu ressuscitarei. Eu trago de volta à vida. Uau. Entende? Tem tudo a ver com ele. Então, essa condenação que Paulo está falando, quando eu não permito que você coma, eu estou trazendo sobre você a condenação que já foi levada na cruz de volta. Pior, nós estamos invalidando o sacrifício. Exatamente. Por isso que é um Que loucura, perigo. cara. Por isso que é um perigo Você danado. não invalida o sacrifício só quando você olha para Maria e idolatra, né? Não. Ou quando você olha para os santos e idolatra. Você não invalida só nessa hora. É nesse momento também. A ceia, duas coisas que ficaram para a igreja praticar como ato profético. Primeiro foi Abraão que viu lá. A gente tem lá Abraão, 14, 18, meu quiser que traz pão e vinho, Abraão coloca o dízimo. Duas ações, a ceia e o dízimo. São duas proclamações, tá? Aqui no versículo 33, ó, 1 Coríntios 11, 33, portanto, meus caros irmãos, Paulo concluindo a questão da ceia. Quando vos reunides para comer a ceia, não santa, a ceia, aguardai um pelos outros. Isso de não aguardar, de não permitir ou não promover que o outro coma, não encorajar o outro a comer, é trazer para a pessoa um estado de indignidade e de condenação. Quem fazia era quem não permitia que o outro não comia. Isso é muito sério. Aí no versículo 34, se alguém tiver fome, coma em casa, para que quando vos reunirdes, isso não seja para a vossa própria condenação. Aí ele fala, quanto às demais orientações. Veja que é um apostolado de instrução, de orientação, de conselho, de ensino. Quanto às demais orientações, pessoalmente vos instruirei assim que puder visitar-vos. Em nenhum momento ele diz, proíbe a pessoa de comer. Em nenhum momento... Finaliza aí. Ele finaliza dizendo, as demais, eu vou instruir Finaliza vocês aí. na mesa. Eu vou sentar na mesa. Se você olhar para o livro de Atos, o momento que o jovem Eutico morre. O nome dele é Eutico, aparece uma vez só no livro de Atos. Paulo chega para começar a ensinar a palavra. Ele prega, da meia-noite tá pregando ainda. Meia-noite o cara capenga, dorme e cai. Cochila. Cai da janela e morre. Paulo desce, normalmente, se debruça sobre o Eutico, ressuscita, o menino sobe e ele continua pregando. A Bíblia diz que ele prega até o amanhecer do dia. No mínimo 12 horas de mensagem. Sabe qual era aquele dia? O dia da ceia. Então, no dia da ceia, morto ressuscitava, meu amigo. E nós dessa coisa medíocre, rasa, paupérrima, de ficar proibindo, coibindo, trazendo esse tom de ameaça, trazendo essa marcha fúnebre no dia de celebrar a vida. Como é que pode isso? Trazendo esse velório no dia que é para as pessoas serem libertas, no dia que é para a igreja se manifestar. E diga-se passagem, fazer festa. No mundo espiritual há um mover muito grande. Mas não seria uma libertinagem isso? Não é libertinagem, não é libertação, é transformação. Romanos capítulo 12 é mudança. Ao participar da ceia, a minha mente é transformada. Ao participar da ceia, eu recebo transformação e cura. Eu recebo o entendimento que eu não sou condenado. Longe de libertinagem. Pastor Diogo, mas vamos deixar... Não é escarnecer a cruz, a morte? Jamais. Não, é glorificá-la. Glorificar ao eterno. Exaltá-la. E na realidade não é escarnecer, é mostrar que ele não está pregado mais no madeiro. Posso mostrar um texto para vocês? Olha o que está escrito em Efésios 3:10. Pegar o gancho do que o pastor está falando. Que é um momento de celebração, de você exaltar o Cristo, tornar público, porque diz...
1 Coríntios 11, 26. Toda vez que comer e beber, você proclama a morte dele. Põe em evidência o que ele fez. A cruz. Não crucifica. Exalta a cruz. É a loucura da pregação. Entende? Olha o que diz Efésios 3:10. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, olha isso, a multiforme sabedoria de Ud, rei e Vavi-rei se tornasse conhecida dos principados, potestades nas regiões celestiais. Toda vez que tem uma ceia na terra, irmão, estamos manifestando o que está estabelecido no céu. Mundo espiritual. Entendeu? Quando todo mundo come aqui, Satanás é obrigado a olhar lá de cabeça, mas falar, rapaz, o povo continua revelando, manifestando, mostrando o triunfo do cabeça do noivo para salvar a noiva lá no madeiro, no Gólgota. As pessoas não falam, mas a história prova que um tal de Imperador Adriano, entre o ano 120 e 130, ele foi lá no Gólgota, aonde o Messias foi crucificado, e ele mandou construir um templo a Júpiter naquele lugar, para profanar aquele lugar. Entende? Então, por trás dessas proibições, existem principados, potestades, dominadores, forças espirituais da maldade. Existem demônios. O próprio Império das Trevas, sob o comando de Satanás, está por trás da proibição. Porque ele sabe que toda vez que a igreja se reúne para comer e beber, vai proclamar a morte, o triunfo de Cristo sobre ele no madeiro. Nunca foi libertinagem, nunca foi Jamais será. engano, nunca foi... vai expor, agora todo mundo pode participar da ceia, onde já se viu isso. Virou bagunça. Não é isso, não é. Banalizaram a ceia. O mundo espiritual, há uma comunicação. Ao participar da mesa, há uma comunicação profética com os céus, que verdadeiramente eu não só recebi o Machia, como eu entendi o sacrifício. Exato. Isso é ter consciência. Isso é comer consciente. Dá para entender? Então não adianta mais vir com esse tipinho de conversa. Essa retórica. Retóricazinha fraca. Sofisma. São respeitados como pessoas, porque temos que respeitar as pessoas. Sim. Mas talvez, meu querido, você está debaixo de um sofisma, de um engano, de uma mentira. E tudo isso vai vir a verdade, vai vir à tona. E tudo isso nós vamos ter que dar conta. Já vou falar, todo líder de qualquer denominação vai começar a perder seus membros. Porque a voz do céu vai continuar bradando na terra. O Espírito Santo, se ele não falar por meio de nós, vai falar por meio de outros. E se não puder usar ninguém, ele vai pessoalmente acordar essa pessoa na madrugada. A palavra é, se você calar, as pedras vão falar no seu lugar. Exatamente. O Espírito Santo vai começar a esclarecer as pessoas e vai dizer, não participe dessa reunião mais. Agora pega o seu esposo, pega a sua esposa, seus filhos, compra o pão, pega o suco e celebre dentro de casa. Faça você a celebração. As pessoas vão começar a entender porque o Espírito Santo vai trazer o espírito de sabedoria e de revelação para a noiva de volta. Toda a oração de Paulo era assim. Espírito Santo, encha-nos do pleno conhecimento da sua vontade, com toda a sabedoria e inteligência espiritual. Ilumine os olhos do nosso entendimento, nos dê espírito de sabedoria e revelação. A gente quer entender a graça. Nós queremos entender que poder é esse que ressuscitou ele, que poder é esse que comeu um pão e um suco, a gente fica curado, sarado, recebe longevidade. Que poder é esse? Entende? Tem um monte de testemunho mundo afora. Gente que comeu a ceia dentro do hospital e se levantou no estado terminal, meu amigo. A mulher chuchava o pãozinho e botava na boca do marido lá, moribundo. Voltou à vida. E aí? Entendeu? Não tem essa, não. Se botar na praça a mesa com a ceia lá e distribuir, eu tenho certeza que a maioria das pessoas no bairro que estão em condição de rua vão se levantar, vão ter ânimo para trabalhar, vão ter ânimo para estudar, vão ter ânimo para frequentar o culto. Tenho certeza. Não tem nada a ver com a liturgia, tem a ver com a vida que isso traz. A vida que a ceia traz. Que a ceia traz. Aqui, tá aqui em João, olha aqui, João. João 6. Transformação. João 6, ó. João 6. Não podemos, enquanto o pastor está buscando em João 6, não podemos omitir, não podemos ser mais omisso. Ah, mas vão reclamar, não vão aceitar, vocês estão mudando a doutrina da igreja. Não estamos mudando a doutrina de nada. Da igreja não, estamos mudando a religião. A religião estamos confrontando a religião. Na realidade, a religião está sendo desmascarada, confrontada, porque é a verdade que tem que se manifestar. É a verdade que transforma. Conhecereis a verdade faz o quê? Liberta. Transforma, te liberta. É isso. João 6,54. Todo aquele que comer a minha carne e beber meu sangue tem vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne
é verdadeiramente comida, meu sangue é verdadeiramente bebida. Aquele que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Meu amigo, esse é o pão vivo que desceu do céu e que dá vida ao mundo. Vida ao mundo. Não é vida à igreja, vida ao mundo. O papel da igreja é pegar a bandeja com um pão e com suco de uva e sair de porta em porta batendo e perguntando: tem alguém enfermo aí? Tem alguém com dependência química aí? Vai comer, vai beber, vai ser liberto, vai ser curado, vai receber a vida do Todo-Poderoso. A vida que ele é vai ser impartida, transferida para você. Ao comer, você é liberto, você é curado, você é transformado e você recebe vida e vida em abundância. Pastor, por que esse entendimento, ele não é, na sua maioria, ensinado Posição das em trevas. cima da plataforma? Primeiro, Por que não é, por que esse ensinamento e esse entendimento não é liberado sobre a vida da igreja em cima das grandes plataformas, das grandes instituições religiosas? O que acontece? Por que isso não está claramente na vida da igreja dos dias de hoje? primeiro, tiraram o ministério apostólico, profético e o de mestre. 1 Coríntios 12, 28. Primeiramente foi estabelecido por Yud Rei vai vir na igreja apóstolos, profetas e mestres. O cara que vai para o altar hoje ensinar, ele não tem dom de mestre. Ele se formou, ele estudou, ele tem diploma, mas ele não tem um dom. Ou melhor, o dom não tem ele. Então encheram a igreja de apostilas. Então ensina o cara, vou te formar obreiro aqui na minha igreja, no nosso ministério. Dão um apostila, o cara não lê a Bíblia, ele só faz o que está na cartilha da igreja. Ele só conhece a apostila de formação do obreiro, do oficial, do diácono. Ele só conhece isso, ele não tem intimidade nem com o Espírito Santo e nem com as Escrituras. Ele nem busca mais, na verdade. Não precisa. Ele nem ora mais. Você nunca viu? Já entregou uma Você cartilha? nunca viu o roteiro do pra ele seguir? pastor? Nunca viu o livrinho do pastor que ensina a fazer casamento? Que ensina a fazer velório? É isso. Então o cara não tem mais o contato com as escrituras. Ele não vai pro quarto orar. Ele não pergunta ao Espírito Santo o que você acha. Como vai Entende? ser? Me orienta, me instrua. Entende? Ele não pergunta ao Espírito Santo como que eu vou conduzir a igreja. Sabe o que ele ouvir? Fica tranquilo, quem conduz não é você. Se ele perguntar assim, Espírito Santo, como que eu edifico a igreja? Sabe qual vai ser a resposta? O que o próprio Messias disse para Pedro: sobre esta pedra eu edificarei. Quem edifica é ele, não somos nós. Entende? Então, hoje o problema é esse. Tiraram os dons ministeriais, colocaram os coaches, as apostilas, as cartilhas, os cursos, as teologias, as faculdades, colocaram tudo no lugar dos dons ministeriais. Porque a Bíblia diz que são 5 dons, Efésios 4:11. Apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. E diz que esses 5 dons eles servem para fazer a igreja crescer. Na questão de serviço. Até que todos alcancemos a perfeita varonilidade ou a estatura do varão perfeito, a maturidade do Messias. Entende? Tiraram os dons. Segundo lugar, colocaram o quê? A visão denominacional, a visão local. A igreja tem que ter a cara do líder e não do Messias. Entende? Aí derrubou-se o verdadeiro e foi colocado no lugar o falso. Tiraram o evangelho de Paulo e colocaram as retóricas, as narrativas desse evangelho misturado, fracassado. Que evangelho frouxo esse? Que tem que se adequar ao desejo da multidão. Vou te dar um exemplo. O Espírito Santo falou assim: pastor, Isaac, eu vou te dar um ministério. O nome vai ser Transformação em Jesus Cristo. Na época eu não conhecia o nome verdadeiro. Então é Transformação em Jesus Cristo. O Ministério do Espírito Santo. Falei, top, legal. Caí pra dentro. Fiquei lá 11 anos. Mas quando eu comecei, eu falei, vou fazer o que é certo. Vou na prefeitura, vou tirar a documentação, vou legalizar tudo. Um contador, advogado, tudo certo. Vou fazer. Primeira coisa, não podia colocar ministério, tinha que colocar igreja. Obrigado pelo sistema. Aí ficou igreja, ministério, Transformação em Jesus Cristo, Ministério do Espírito Santo. Assim ficou o nome. Mas olha que doido. Quando eu fui colocar a placa, alguém me disse assim, que eu respeito muito, tá lá em Portugal hoje, a pessoa que eu amo, falou assim, se eu fosse você, eu colocaria o nome de Assembleia de Deus.
Eu falei, mas por que você está dizendo isso? Se o Espírito me deu outro nome. Não, porque todo mundo conhece esse nome. Você paga um valorzinho todo mês para poder usar o nome. Paga uma taxinha. Todo mundo no bairro que não frequenta nenhuma igreja hoje, Assembleia de Deus, vai ver a sua, é nova, vai querer conhecer. Aí você faz o mesmo modelo que eles. Grupinho disso, grupinho daquele, escola dominical. A igreja vai bombar, vai lotar e você vai ficar tranquilo. Eu falei, desculpa, o conselho é bonitinho, é legal, mas eu não vou seguir o modelo da terra. E eu não estou falando da Assembleia de Deus, não estou falando do conselho que me deram. Porque eu nasci na Assembleia, fui batizado nela, tenho amigos até hoje lá. É uma igreja séria. Mas ela quis me induzir a replicar o modelo assembleano. Entende? Ela não disse assim, você tá certo mesmo, segue o Espírito. Não é a força dele, era a força do nome. Exatamente, a força do nome. Não é à toa que hoje é considerada a igreja, maior igreja do Brasil, porque todo mundo que paga para usar o nome, coloca o nome lá, e aí segue a cartilhazinha. Ó, o modelo é esse aqui, ó. Se seguir esse aqui, tá tudo certo. E esses lugares estão barrotados de pessoas que um mês tá na AD Brás, na AD Belém, na AD Peru, vai mudando pulando de galho em galho. É uma franquia, igual a franquia do McDonald's. Exatamente, com todo respeito aos irmãos, respeito aos pastores e irmãos que congregam nas Assembleias de Deus. Mas, infelizmente, para nós que já pastoreamos, que andamos por trás dos bastidores e vimos como é que funciona, nós sabemos que é um modelo replicado que funciona. Não é o Espírito Santo, não é o próprio Criador dando crescimento. Somos nós usando os nossos métodos. E vou te falar um negócio, hein? Aqui mesmo, no nosso estado, nós temos aí alguns nomes, grandes nomes de pregadores, que saíram da instituição e foram banidos. Banidos. Não toca mais música dele na igreja. Não se menciona o nome deles mais na igreja. Eles foram obrigados a tirar o nome, a tirar a nomenclatura, né, da franquia e criarem um nome. Mas são nascidos lá, criados lá e tal, mas não podem usar nada porque simplesmente destoaram do entendimento da instituição, da franquia, e tiveram o seu entendimento, a sua visão, e são marginalizados hoje. Cancelados. Cancelados dentro da instituição. Não tá com nós. Se tocar a música do fulano, se falar no nome do ciclano, se postar um rios do cidadão falando, tá condenado, tá cancelado, tá no banco, vai deixar de ser obreiro, vai deixar de tudo, porque eles já não servem, eles já não fazem mais isso parte. Isso é muito triste. Eu tive no Rio de Janeiro dolorido isso. No Rio de Janeiro uma época, e as igrejas lá era proibido cantar as canções do Voz da Verdade. E eu conheço muito de perto aquela liderança inteira, pastores que se embriagavam, se drogavam, se prostituíam, mas quando chegavam no altar, que ninguém canta esse louvor da Voz da Verdade, porque aqui ninguém aceita essas doutrinas. Assim, com essa falsa moral, com essa falsa santidade. É nojento. Covil de demônios. Entende? Nos bastidores faziam tudo que não prestava. No altar, olha, aqui nós não aceitamos que cante os louvores, a música, as canções de Voz da Verdade. Como se o Voz da Verdade fosse um ministério leproso. Quantas pessoas foram libertas, transformadas, aceitaram o evangelho por causa... através dos louvores do Voz. Exatamente. Homens e mulheres belíssimos. Atravessam décadas as canções, total, né? Total. Então a gente vê claramente que estão com vários modelos, menos o celestial. Algumas pessoas hoje estão lutando pelo modelo celestial, mas quando eles batem com a realidade de que o povo está pedindo algo e que se não der esse algo o povo não vai, eles deixam a visão de lado e introduzem aquilo que o povo quer. Porque é Laodiceia, meu amigo. É direito do povo. É fazer aquilo que agrada o povo para poder se manter funcionando. Porque senão não tem oferta, não tem dízimo, não tem frequência em culto, não tem seguidores na internet, não tem nada. Vai ter que abrir mão do jatinho, vai ter que abrir mão do carrão importado. Vai ter que abrir mão. Vai ter que abrir mão do menu caro, do luxo. Na realidade... Do terno Yves Saint Laurent. Exatamente. De tantos R$1.000. Na realidade, eles não querem o eterno. Na realidade, eles pediram Saul. Ó, nós queremos Saul.
Nós queremos que Saul nos lidere, Saul nos governe. É interessante que houve um discurso tão lindo do Eterno. A quanto eu não posso mudar a vossa vida, porque o Eterno traz um discurso lindo. Acaso Saul é melhor que... Acaso não sou eu suficiente? Totalmente suficiente. Então, na realidade, eles precisam disso. Eles precisam de alguém, e diga-se de passagem, talvez totalmente fora do contexto bíblico, totalmente fora da revelação. Então, você que está ouvindo, que hoje você está cancelado. Você é um cancelado, um adorador, um pregador. Entre em contato conosco. Entre em contato conosco. Vem sentar na mesa aqui com a gente. Vem pra cá. Contar um pouquinho da sua Você história. que foi cancelado pelo sistema, que você na realidade não foi mais aceito, mas eu quero te dar uma palavra. Não é que você foi aceito, é que você não negocia os princípios. Você não negocia a originalidade daquilo que veio como uma revelação para a sua vida. Você que recebeu uma revelação, um toque, o próprio Espírito Santo dentro da sua casa, do seu carro, entendeu, foi chamado, recebeu o Mashiach como seu salvador. Você que está cancelado, vem, entra em contato. De repente, em algum momento, até pegou também, né? Teve algum problema, Teve uma situação, alguma coisa, alguma deslizou, e o situação, sistema foi cancelado, e o sistema te acusou. te jogou pra fora, Quer dizer, sem amor, sem piedade, sem nada. Romanos capítulo 8, verso 1, não existe mais nenhuma condenação, e isso veio do próprio Eterno. Paulo trouxe essa instrução, não existe mais essa condenação sobre a sua vida. Esse espírito de morte, ele não te acessa mais. Ali quando a condenação foi, ou seja, quando o preço do Mashiach foi pago pela sua vida, ou seja, o sacrifício, o sangue desceu na cruz do Calvário e pagou, tomou essa cédula do diabo, você foi livre. Livre totalmente. Dívida paga, condenação anulada. Cancelada. Receba essa palavra no seu coração e flua no seu Mas ministério. peraí. Vocês não querem trazer a galera famosa aqui, não? Vocês não querem trazer os caras que é top, não? Não. Vocês querem trazer os pebados mesmo? Cancelados. Cancelar. Vocês querem trazer os que foram cancelados? colocados pra fora do Mas gente sistema. cancelada não dá audiência, como é que faz? Mas foi o que Davi fez, uma figura profeta do Messias. Entrou na caverna de Adulão, pegou só os pebados e transformou em valentes. Os destruídos. Esse é o só trabalho os do Espírito endividados. Inclusive, tem um grande amigo nosso aí que eu queria estender o convite, né? Aqui para grandes pessoas, grandes amigos, né? Sim. Mas tem um especial aí que, olha, eu vou dar uma ligadinha para ele, eu quero trazer ele para essa mesa. Quero sentar com ele aqui, quero ouvir um pouco, quero chorar com ele, Sim. quero me alegrar com ele, quero cantar as canções dele com ele aqui com a gente. Daqui a pouquinho, espera aí que nós vamos causar. É esse tipo de gente que a gente quer. A gente quer mostrar que esse evangelho, que essa ceia, que essa comunhão que nós falamos, é para todos. Todos. É para todos. João 6,58. Ninguém está excluído dessa mesa. Tá, não. Essa é a conclusão da ceia, para a gente estar entrando no próximo assunto, sobre a generosidade. A gente vai trazer essa conclusão, pastores. Vamos estar fechando esse momento para a gente estar entrando na generosidade. Mas tá tão bom, pastor. Então vamos entrar mais? Eu acho que não vai dar tempo de... Tá tão bom, eu acho que não vai dar tempo, não. Eu acho que dá pra gente falar. Não dá tempo, não. Eu acho que nós vamos ficar aqui uns 6 meses falando desse assunto. Na realidade, Vamos esticar essa conversa. Na realidade, a ceia do Senhor tem que te trazer uma liberalidade tão grande de você poder anunciar o evangelho de uma maneira tão clara, porque a ceia liberta, transforma. Uma vez eu ceando com pessoas que não eram da igreja, e era um grupo, mais ou menos, umas 20 pessoas. E eles disseram, pastor, mas o senhor vai cear essa ceia aqui conosco, aqui em casa? Eu falei, vou, porque a ceia, ela é para pecador. Ela é para pessoas que precisam. E diga-se de passagem, eu realizei, naquele momento, praticamente 2 ceias lá naquele lugar. E como a presença do Eterno era forte. As pessoas sendo amadas, não amadas por mim, porque eu estava ministrando a ceia, não, mas amadas por Ele, se sentindo amadas, se sentindo tocada pelo Espírito, se sentindo transformada, porque antes de mais nada, quando um líder, ele oprime as pessoas não participar da mesa, quer dizer que o Salvador te amou bem antes de tudo. Amou a sua vida incondicionalmente. Pagou o preço pela sua vida sem te cobrar nada. Sem exigir nada de você. Então a mesa do Senhor
não vamos deixar de falar, e diga-se de passagem, já vemos nessas palavras mais de anos, né? Falando sobre mesa. Um dia eu me peguei, uma pessoa, até que eu respeito muito, disse assim, cuidado com a sua reputação. Cuidado com a sua reputação no evangelho. Eu quero dizer que eu não tenho reputação nenhuma. Nem eu. Nenhuma. A reputação, na realidade, é a misericórdia dele de eu estar aqui. Então eu não quero reputação bíblica, evangélica, esse nojo. Eu quero que ele se manifeste através da minha vida, através da mesa, através da transformação. Então eu não estou preocupado com reputação bíblica, reputação daquilo que eu digo ou não. Que na realidade é que as minhas emoções, os meus entendimentos, tudo tem que ser pregado no madeiro. Na realidade eu não tenho que viver para isso. Eu tenho que estar aqui para liberar o poder dele. E que ele vai fazer da maneira dele, do jeito dele. O tempo e o modo dele é o que importa. Não a minha vontade, não o meu jeito. Lembrando a você que nós somos o podcast de Fora e temos o compromisso de trazer clareza e entendimento acerca da originalidade do Evangelho. Da essência. Da essência verdadeira do Evangelho. Não é isso, pastor Está Isaac? por trás das letras, o que Exato. ele de fato disse para mudar as nossas vidas. João 6,58. Este é o pão que desceu do céu, de modo algum comparável ao maná comido por vossos pais, que agora estão mortos. Aquele que comer deste pão viverá para sempre. Essas verdades disse Yahshua, Jesus, enquanto ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Portanto, muitos dos seus discípulos, ao ouvirem isso, disseram, dura é essa declaração. Quem poderá compreendê-la? Quando Jesus percebeu no seu íntimo que seus discípulos estavam murmurando por causa das suas palavras, inquiriu-os. Isso vos escandaliza? O que acontecerá quando vides o Filho do Homem ascender para o lugar de onde veio antes? É o Espírito quem dá vida. A carne em nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito da ceia são Espírito e são vida. E por que ainda há escândalo, pastor, quando nós falamos disso? Desespero, né? Por que há escândalo? Por que as pessoas estão, sabe, escandalizadas com isso? É uma verdade milenar, isso aí já tá esclarecido há muito tempo. Por quê? Qual que é o susto? Essa mensagem foi esquecida, deixada de lado, né, ignorada, mas ela está sendo restaurada. A Bíblia diz que ele não virá sem antes restaurar todas as coisas. Então ele está restaurando o evangelho e está restaurando os modelos ou o modelo celestial. A primeira coisa que teve que ser feita no Antigo Testamento foi a arca, depois foi a mesa. Para ele é prioridade. A presença dele na mesa. Isso para ele é prioridade. A igreja está resgatando isso. No livro de Atos, prova claramente que eles viviam isso. Ele estava presente o tempo todo porque havia mesa lá, havia o compartilhar do pão, havia o compartilhar da vida comum. As pessoas viviam juntas. A necessidade do próximo. Exatamente. Ninguém se preocupava consigo próprio, mas com os outros. Não era peso se preocupar com a necessidade do irmão. Não se preocupava porque quando havia necessidade, eles mesmos reuniam entre eles e resolviam o problema. Ou seja, não havia necessidade. Eu estou falando para você que nós vamos cair para generosidade. Sim, sim. Não havia necessidade. Então, na mesa também existia um coração generoso. Não era para mim, era para todos. Não é o vem a mim, é o vem a vós. O reino é de todos. Exatamente. Então, essa generosidade, ela faz parte da mesa. E esse era o modelo. Na realidade, ele não foi replicado, porque com o tempo, como Paulo já chegando no final da caminhada dele, ele diz, olha, depois disso aí vai vir lobos, enganadores. Vai vir a raça ruim. A raça ruim. Na realidade, o modelo original está na mesa. Talvez você, líder, precisa hoje de sentar com seus liderados. Talvez você precise de calar e ouvir o Espírito. E ouvir as pessoas que estão com você. Talvez você está cheio de instrução, cheio de direção, mas a mesa, ela tem que ser ouvida. A mesa, ela não é liderada por nós, ela é liderada pelo Espírito.
Então, talvez hoje, nesse tempo, você teria que sentar com as pessoas que compartilham com você. Eu não vou falar nem liderados. Não estou tirando a sua autoridade, mas de você sentar na mesa e servir. Está na hora de você, líder. Está na hora de você, pastor, colocar as pessoas que estão com você na mesa e servir elas. Você servir essas pessoas, você ouvir cada um deles. Porque na realidade a gente ouve tanta coisa, né? Isso e tal. As pessoas precisam. Essa voz precisa ser liberada. Na verdade, a gente que está nessa condição de liderar, a gente gosta de falar. Demais. A gente gosta de falar. Sim. A gente tem instrução e morna. E vocês vejam que isso é uma prerrogativa que eu carrego. A gente fala muito. A gente precisa escutar. Para entender a necessidade, a gente tem que ouvir. A palavra diz que o ouvir é ouro. E o falar é prata. É um princípio. Um princípio do reino. Todo homem seja breve para ouvir, tardio para se irar e para falar. É uma luta, né? É uma luta, é um desafio. Isso é um desafio. A Bíblia fala breve para ouvir. Líder, né? Sim. Breve para ouvir, então quer dizer que ouvir vem em primeiro lugar. Mas um líder depois bem... ele fala, pastor, irá e falar. Um líder bem instruído é aquele que ouve. Um líder bom para instruir, ele com certeza ele é bom para ouvir. Sim. E quando não existe isso, aí existe um problema. Então essa mesa, ela traz clareza em relação a todos nós sentarmos por igual. Por isso que a mesa não pode ter ponta. A mesa, ela... esse tempo atrás, eu ministrando uma palavra, eu disse, a gente precisa sentar numa mesa redonda. Que a gente senta de igual por igual e ela não tem ponta, ela não tem lugares. Sentam todos. A mesa do Eterno é assim. Sim. E quando o Eterno sentou... Todos participam. Quando o Salvador sentou na mesa, trazendo a instrução, ela foi clara. E a instrução foi para aqueles que, para a sociedade, não era digno de sentar ali. Aqueles apóstolos, aqueles discípulos, não era digno. Sim. Mas o Salvador trouxe a instrução da mesa e a mesa se replicou em Atos capítulo 2, 42 e seguiu. Isso é muito sério. Muito sério, ao mesmo tempo extraordinário. O princípio da lei da primeira menção, lá em Gênesis, deixa claro que a ceia ela começou do céu para a terra. Não era da terra para o céu. Do jeitinho que a Bíblia fala em Mateus 26, 51, que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Nós precisamos entender de uma vez por todas que o que é feito aqui na terra precisa ser um espelho do que é feito no céu. O que está estabelecido no céu precisa ser manifestado aqui na terra. Igualzinho é feito lá, precisa ser feito aqui. Lá o maior é servo de todos. Sim. Infelizmente, hoje, o que as pessoas começaram a acreditar? Se eu sou apóstolo, eu sou maior que o pastor. Eu sou maior que o profeta. Eu sou melhor, eu sou superior. E não tem nada a ver. Ele disse que na mesa, o maior é quem serve. Quem disse isso? O cabeça da igreja. O próprio Messias. Ele que ensinou isso. Ele que disse. Se você ler aqui, João capítulo 13, Evangelho de João, capítulo 13, vou ler do versículo 1 em diante. Olha que interessante. Assim, pouco antes da festa da Páscoa, no dia da ceia, sabendo Jesus e Alcha que havia chegado o tempo de Iude Rei vai vir rei, em que partiria deste mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Olha que top. Agora, olha o versículo 2. Durante o final da ceia, quando já o diabo incutira no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que deveria trair a Jesus, e sabendo Jesus que o Pai lhe outorgara poder sobre tudo o que existe, e que viera de Deus e estava retornando a Deus, levantou-se à mesa na ceia, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Em seguida derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-las com a toalha que estava em sua cintura. Aproximando-se dele, Simão Pedro lhe disse: Senhor, vais me lavar os pés? Respondeu Jesus: o que faço agora não podes compreender, todavia o compreendereis mais tarde. Disse-lhe Pedro: Senhor, jamais, olha a mente religiosa, jamais me lavarás os pés. Ao que Jesus lhe advertiu na mesa da ceia:
se eu não lavar os teus pés, Não terá. tu não terás parte comigo. O mesmo princípio, se você não comer e beber, se você não aceitar o ensino, a instrução para a ceia, você não terá parte comigo. Além de não ser limpo, não vai participar de quem eu sou. Rogou-lhe Simão Pedro: Senhor, lava-me não somente os pés, mas também minhas mãos e a minha cabeça. Você me lava o corpo inteiro. Replicou-lhe Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. O seu corpo já está completamente limpo. Vós também estáis limpos, mas nem todos. Falando de Judas, da traição. Sim. Pois Jesus sabia quem iria traí-lo e por isso disse: nem todos vós estáis limpos. Após haver lavado os pés de seu discípulo, tornou a vestir sua capa, voltou a sentar-se à mesa e lhes indagou: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestres e senhor, e estáis certo, pois eu de fato sou. Dessa maneira, se de vós eu sou o senhor e mestre, e ainda assim vos lavei os pés, igualmente vós deveis lavar os pés uns dos outros. Deixo-vos um exemplo, bem na mesa, na ceia, para que como eu vos fiz, também vós façais. A instrução. E ele é chamado em Hebreus, Hebreus 3, só para a gente levar para uma compreensão mais profunda, Hebreus 3, versículo 1. Sendo assim, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai com atenção o apóstolo, Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote que declaramos publicamente, Jesus. Então, ele como apóstolo, 2 apóstolos, como pastor, 2 pastores, como profeta, 2 profetas, como evangelista, 2 evangelistas, como mestre, 2 mestres, como rei dos reis, ele deixou um exemplo. Entende? A mesa é para todos e aquele que já compreendeu, já entendeu, precisa replicar o modelo celestial, dando exemplo para os outros. Não é dominando, não é decidindo se pode ou se não pode, mas é se tornando exemplo. Pedro fala isso na sua primeira carta, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1, ele fala: suplico, portanto, aos presbíteros que há entre vós, eu que sou também presbítero como eles, testemunha ocular do sofrimento de Cristo, do Messias, e certamente coparticipante da glória que há de ser plenamente revelada. Olha o que ele diz: pastoreai o rebanho de Deus que está sob o vosso cuidado, não por constrangimento, mas voluntariamente, como Deus quer. Olha isso. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como ditadores, quem manda aqui sou eu. A igreja é minha, a regra aqui é essa, aqui só vai participar se for desse jeito. Se não for, não pode. É responsabilidade. Ditador, nem como ditadores daqueles que foram confiados. Quando alguém entra no templo, meu amigo, meu caro líder, meu caro apóstolo, meu nobre pastor, quando alguém entra no templo, no dia da ceia, o Espírito Santo está dizendo assim: eu estou confiando essa vida a você, cidadão. Ele veio hoje aqui para comer do corpo e do sangue, porque eu quero dar vida para essa pessoa. É uma palavra libertadora, transformadora. Aí ele fala assim: antes, tornando-vos exemplos do rebanho. Ora, assim que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa da glória. Irmão, toda vez que alguém entra pebado na igreja, no dia da ceia, qualquer dia, mas no dia da ceia, porque hoje eu tenho minha ceia, e você dá de comer e beber para aquela pessoa, você está dizendo assim: Espírito Santo, eu acredito que existe uma coroa imperecível no céu, de glória, reservada para mim por cuidar bem dessa pessoa, por servir bem dessa pessoa, por tratar bem essa pessoa, por instruí-la, aconselhá-la, orientá-la, como fazer parte dessa mesa que é para ela. Entende? Isso é muito sério. E no João 13, verso 17 diz: ora, se sabeis essas coisas, serei bem-aventurados.
Bem-aventurados. Feliz, realizado, próspero, bem-sucedido. Vai ser bem-aventurado ao praticar. A partir do momento que você tiver esse entendimento, que é a mesa, você vai ser bem-aventurado. Essa condenação aí não vem sobre a sua vida. Porque, na realidade, existe uma condenação para aquele que não tem entendimento. A partir do momento que eu recebi tudo isso e entendi, ou seja, eu não vou ser oposição, eu sou bem-aventurado quando eu começar a praticar. Então, a ceia, além de ser transformadora, ela é uma prática de bem-aventurança. Vamos botar pimenta nesse assunto? A ceia é uma prática de bem-aventurança. Bem-sucedido, abençoado, Feliz, realizado, próspero, que é a palavra para ser bem-sucedido em todas as áreas da vida. Quando eu pratico, acabou. Eu tenho um entendimento, eu recebi o entendimento, eu sou bem-aventurado em tudo. Ou seja, em cima dessa palavra, desse discernimento, a igreja cresce. Não tem condenação. Crescimento é liberado, irmão. É liberado da parte do céu, não é da parte de homem. Pegar um gancho da palavra prática aqui, que ele tá falando de praticar isso, certo? Como é que pratica? Replica. Então ele recebeu. Pedro estava na mesa. Por que Pedro nunca proibiu ninguém de comer? Porque ele estava na mesa, ele comeu, ele viu Judas, o traidor, comer. Ele viu Tomé, um incrédulo, comer. E a Bíblia diz que tudo aquilo que você faz sem fé é pecado. Romanos 14, 23. Entende? O próprio Messias estava na mesa, sabia que aquele cara era um incrédulo, mas só porque ele pensou assim, esse cara vai comer, quando eu me retirar, ele vai continuar fazendo isso aqui e ele não vai proibir ninguém porque eu não proibi ele. Ele vai replicar, eu estou mostrando na prática como que faz, eles vão aprender na prática como se faz, eles vão reproduzir essa visão, eles vão replicar. Isso só se perdeu depois que entrou o segundo século. No primeiro século, Pedro, Tiago, João, Paulo, nenhum deles escreveu que era para proibir, porque eles replicavam o modelo celestial, o modelo correto, porque eles viram o próprio Jesus, o Messias, fazer. Na prática. Meu irmão, recebo e entrego. Recebo e entrego. Recebo na vertical e entrego na horizontal. Era isso que esses caras faziam. Eles não se achavam dono de nada, pastor. Eles não se achavam líderes de nada. Para eles, o líder era o cabeça. Para eles, quem decidia era o Espírito Santo. Eles disseram assim, rapaz, nós vimos Jesus fazer desse jeito. Sim. Não vamos nem subtrair e nem acrescentar nada. Um dia desse eu vi um apóstolo, deu vontade de dar um pescotapa naquele cidadão. Sabe o que ele falou para mim? Judas comeu e depois morreu. Aí eu fiquei pensando, mas o incrédulo não morreu. O cara que sai da mesa depois, quando vê Cristo lá sendo preso, ele nega 3 vezes que é Pedro, comeu também e não se matou. Aí eu entendi que aquele apóstolo estava tentando introduzir uma doutrina humana no texto sagrado. Estava tentando acrescentar algo à palavra que não existe em lugar nenhum da Bíblia. Porque o princípio da primeira menção prova. Foi fixado pelo Espírito Santo um modelo. Melquisedeque traz pão e vinho, ponto. E diz, Abraão, você é um cara abençoado, viu? Você é um cara bendito. Abraão nem pergunta por quê, porque não deu nem tempo. Porque o Altíssimo te deu vitória contra os seus inimigos, fez você entrar nessa guerra e sair dela vitorioso, mais do que vencedor. Então come, bebe, se revigora, se fortalece, porque a jornada não para, não acaba. Não viu os erros, não viu as falhas, já veio e trouxe a liberação. Exatamente. Não falou, agora é hora de você se arrepender, porque você mentiu no Egito. Você mentiu. Não teve esse momento. Aquela condenação. Olha, eu não sou contra arrependimento, não sou contra a confissão sincera dos pecados, não sou contra a renúncia, nem se posicionar para não viver na parte do pecado. Eu não sou contra isso. Mas o texto diz, na lei da primeira menção, em Gênesis 14, 18, que Abraão não foi chamado para um cantinho para confessar seus erros. Deu-lhe pão e vinho, isto é, recebe, Abraão, a vida do teu Criador, do teu Salvador, do teu Redentor, do teu Libertador. Receba a vida santa dele, a vida pura dele, a vida justa dele, a vida piedosa e zelosa das boas obras. Rapaz, Abraão é chamado de amigo de Udi Rei Vavirreira, a história bíblica. Amigo. Mentiroso, descarado, mas era chamado de amigo. Aliás, ele mente em Gerar. Sabe o que a Bíblia fala? Que o espírito vai lá e acorda. Abimeleque fala assim, rapaz, você tocou na mulher errada, tu vai morrer.
E detalhe, se eu fosse você, eu devolvia Sara para Abraão, pedia perdão, e outra coisa, peça a ele para orar, porque ele é meu profeta. Rapaz, o homem mentiu. Ele mentiu e o Espírito Santo declarou para Abimeleque: esse é meu profeta. Meu escolhido. Peça para ele que ele vai orar e essa maldição que tornou todas as mulheres estéreis no teu reino vai acabar. Olha que loucura, irmão. Ou seja, não invalidou nenhum erro, nenhuma situação. Não invalidou. O que o Eterno fez na vida É dele. meu declarou. representante, ponto final. Aqui nós não estamos validando o pecado, não é Sim, isso? Não. Não estamos dizendo que você tem que viver uma vida no claro, pecado. né, pastor? Isso precisa ficar claro, É, porque já estão acusando. O que Já estão nos dizendo. acusam é que a gente relativiza. Vocês falam da graça e dá a entender. Olha isso, dá a entender quando vocês E estão as pregando pessoas da graça. podem Isso pecar. me entristece tanto porque... Como assim dá a entender, pastor? Como assim dá a entender? Dá a entender. Não, isso é falta de revelação. Se você tá entendendo que eu estou dizendo que você pode pegar, Sim. quando eu não disse isso, Sim. é o diabo na tua mente. É Satanás Enganando. como entrou na mente de Eva e enganou ela. Não, não é isso que Deus disse, não. Porque é isso que ele faz. Você fala da graça que liberta as pessoas do pecado e o cara se levanta contra. Traz a dúvida, né? Você tá induzindo as pessoas ao pecado. Nunca, quando graça vem, nós somos libertos do pecado e somos colocados à mesa para comer e beber do corpo e do sangue da única pessoa que pode nos salvar. Pastor Isaac, sempre a religião, ela foi o grande problema contra a graça. É. Sempre a religião foi a que traz a acusação, a graça traz a libertação, a religião acusa, a religião diz que eu não posso, a religião diz que eu não posso sentar na mesa, que eu não posso cear, mas o Eterno vem e traz libertação. Então sempre essa oposição, ela existe e vai existir. Sim, sim. Só que um detalhe importante, graça, ela não me autoriza a pecar. Pelo contrário, Liberta. quando eu recebo o dom da graça em mim, Aleluia. eu não faço mais parte do pecado. O pecado não opera mais na minha vida. Quando verdadeiramente eu recebo o dom da graça, liberado, aquilo que estava no coração do Eterno, Sim. próprio Eterno, aquela liberação de trazer perdão para os meus pecados, a partir do momento que eu recebo, que eu entendo, que eu tenho esse discernimento, o pecado não opera mais na minha Já vida. era, esquece. Não tem domínio, pastor tem, Bruno, não exerce mais domínio. sobre a minha vida. Aproveita esse momento, pastor. Libera uma palavra profética sobre a vida das pessoas Cai que pra estão no dentro. ouvido. Libera essa palavra profética, Quando- porque essas pessoas precisam ser ministradas por isso. Quando Preciso ser livre. a graça, o favor imerecido foi liberado, na realidade a graça, o favor imerecido, é uma disponibilidade no coração do Pai que te amou primeiro antes de tudo. Sim. Isso é a graça de uma revelação maior. Lógico que a palavra ela é bem clara. É um favor totalmente dele, não é nosso. É. Mas quando isso é manifesto na sua vida, você que talvez vive debaixo da escravidão do pecado, isso te liberta. Então a graça, ela não te dá uma liberalidade como eles dizem, porque eles não entendem. A graça é uma pessoa. A graça é o próprio Machia, o próprio ele. Salvador, é ele. É ele. É ele que veio e te deu a liberdade, a libertação de graça. É. A partir do momento que você recebe isso, que isso é imprimido no seu espírito, você não é mais dominado pelo pecado. Aleluia. O pecado não te domina. O pecado não te domina, não te oprime, não te acusa. O diabo não tem poder para te acusar. 1 João capítulo 5, verso 18. Aquele que é nascido da graça, Não vive pecando. que não peca, que não vive pecando, primeiro, o maligno não toca. Aleluia. O maligno não tem autoridade para tocar nessa pessoa. Aleluia. Se o maligno não toca nessa pessoa, você não é mais escravo do pecado. A graça é libertadora. A graça é imprimida do Espírito Santo dentro do meu espírito. Ela me dá a condição de dizer não à minha necessidade carnal, dizer não ao pecado. Aleluia. Então quer dizer, nunca, a partir do momento que eu tenho a revelação do que é a graça, eu vivo mais no lugar do pecado, eu sou liberto, eu sou transformado. O que eu vejo hoje, olhando o livro de Romanos, capítulo 6, quando fala da graça, né? Fala da graça bem claramente como uma pessoa e não como uma doutrina, como um ensino.
Romanos 6,14. O pecado não poderá exercer domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Se você ler até o final, que é o versículo 23, acaba no 23, se você ler do 14 até o 23, você vai encontrar um versículo que diz que hoje, na verdade, as pessoas debaixo da graça, elas sentem vergonha do pecado, do que elas praticavam antes. Sentem vergonha. Aqui no texto, quer ver? Fala, dos quais vocês agora se envergonham. Vocês sentem vergonha. Vocês não sentem prazer mais em pecar. A graça, ela não só te liberta do pecado, ela te liberta do prazer de viver na prática do pecado. É incrível isso. Versículo de número 17, deixa eu ver aqui. Dos quais agora vos envergonhais. Aqui, ó, versículo 21. Romanos 6, 21. E que fruto colestes, então, das atitudes das quais agora vos envergonhais? Olha isso. Graça não só te liberta, entendeu, do pecado. Graça, ela te liberta do prazer de pecar. Não tenho mais vontade. Por isso, não me domina. Por isso o cara vai pra ceia como? Com a taça na mão, quem não blindar, quem não celebrar. Porque agora ele sabe, ele olha e fala, ele olha no retrovisor e fala assim, cara, eu era um escravo do pecado, eu tinha prazer naquilo, mas agora o Espírito Santo mora dentro de mim, eu sou templo, santuário, eu sou templo do Espírito Santo, sou casa do Espírito Santo, eu não sinto mais prazer, sinto até vergonha de falar que eu andei naquele lamaçal agora. Vou comer isso aqui celebrando, vou beber celebrando, porque eu sei que verdadeiramente eu fui liberto. Eu não só não peco mais, como não tenho nem mais prazer nessas coisas. Sinto vergonha delas. Isso é graça. Isso é transformação gerada pelo Espírito. Qual é o desejo do nosso coração aqui no de fora? Que o Espírito Santo traga essa revelação para as pessoas. Porque para nossas vidas, trouxe isso. Pode levantar a nossa vida, não tem escândalo de desvio de verba, não tem escândalo de prostituição, de adultério. Não tem. Por quê? Porque graça chegou e mudou nossa vida, meu amigo. Aonde você vê escândalo dessas coisas é porque não receberam a revelação da graça. Tiveram a graça como um ensino ou como parte da grade de ensino de uma faculdade ou de um curso teológico. Hoje nós vamos falar sobre perdão. Amanhã, se prepare que vamos falar sobre graça. Como se graça fizesse parte da grade de ensino de um curso teológico. Não, graça é uma pessoa. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, a graça que vive em mim. Paulo fala que vive em mim em dois lugares. Gálatas 2:20, quando ele fala, já não vivo eu, Cristo vive em mim. E depois em 1 Coríntios 15:10, a graça que vive em mim, a mesma pessoa. Graça e Cristo, graça e o Messias são a mesma pessoa. Graça é o alimento. Se você olhar para Hebreus 13:9, fala que o mais importante é fortalecer o coração pela graça como um alimento. Então aquele pão e aquele sangue, aquele vinho, ou aquela carne e aquele sangue, são o alimento que a graça provê. Porque graça é provisão e suprimento sempre para salvação, para libertação, para justificação e para santificação de todo aquele que crê, meu amigo. Por isso a gente tem que trazer a mesa de volta. Pode falar. Quer dizer que, não sei se a gente concluiu o texto lá de Coríntios. Veja lá se a gente concluiu, pastor Isaac. Por que eu insisto em usar essa leitura? Porque é um dos textos mais usados quando querem trazer a condenação oficial, e a proibição para que se participe ou não. Vocês trazendo aqui os relatos, nós trazendo aqui os relatos, né? Os ensinamentos acerca daquele momento de Jesus com os discípulos na mesa, a gente observa claramente que havia na mesa um enganador, um traidor, né? Um traidor, um enganador, um ladrão, um incrédulo, negacionista. Um negacionista. Tem mais alguma coisa que a gente pode identificar nessa mesa? Ainda que não fale, se você olhar, todo mundo foge quando ele é preso, meu amigo. Todo mundo foge. Isso é, todos negaram ele e comeram. Todos negam. E comeram. Antes de negar, comeram. É nesse ponto que o Espírito está nos trazendo aqui.
Nenhum deles foram proibidos de participar. Não. E detalhe, ele ressuscita e faz de novo. Várias vezes, 40 dias ficou na terra, Sim. todo domingo celebrava a ceia com eles. Os caras do caminho de Emaús falaram assim, rapaz, quando ele partiu o pão, os nossos olhos se abriram, aí a gente entendeu por que o nosso coração queimava enquanto ele falava. Enquanto ele No falava. partir do pão na ceia. Eu amo esse texto. Os caras incrédulos voltando pra casa dizendo, ih, acabou, ele morreu, agora já era, aquele movimento, aquele vivamento já não acontece mais. O próprio Messias vai até eles e abre os olhos dele na hora da ceia. Então, o dia de celebração da ceia não é só cura, libertação, não. É um dia de clareza, Clareza. onde os olhos do Confirmação. nosso entendimento são libertos. abertos. São libertos. Sim, Entende? Clareza e libertação da nossa mente, é o que o pastor falou. Metanoia. sim. Entende? Por que que ele, sendo quem ele era, não levanta na hora e não tira essas pessoas? Judas, você não vai comer. Isso. Por que ele não faz isso? Eu sei que o diabo vai estar no teu coração, você vai me trair por 30 moedas de prata. Não vai comer. Por que que ele não faz? Outra Por que que coisa, ele não tem essa atitude? Pedro, você não vai comer, você vai me negar 3 vezes. Tomé, teu cabra safado. É um apóstolo descarado. Exatamente. Você foi lá, expulsou o demônio no meu nome, mas você não crê. Tu é um Todos incrédulo. participaram. Já imaginou? E Exatamente. depois que Judas participa, Judas levanta, o diabo entra em Judas e ele vai cumprir Durante aquilo que a tem que ceia, ser. aquela Durante a ceia. Comeu pensando em trair o mestre. Come, acaba de comer, o diabo entra nele e o mestre só diz, ó, Vai lá, vai fazer o que você vai lá, tem que fazer. bifão. Vai lá fazer o que você Vai tem lá, que fazer. bifão. Mas ó, antes de tudo, Filho da perdição. ceia comigo. Ceia aqui comigo, depois vai. A última chance. Todos tiveram a oportunidade. Mais uma A oportunidade. última chance tiveram a para oportunidade Judas na mesa. não se entregar à instrução do diabo era a ceia. Vem cá, quem somos nós para proibir Não somos. isso? Somos nada. Para dizer que você não pode? Não somos Quem nada. somos nós para dizer que você não pode sentar na mesa? Então eu quero te É dizer, muito orgulho. quer dizer algo. Muita soberba proibir a Sim. gente comer. Muita arrogância. Quer dizer algo. Todas as vezes que te proibir, toma seu posicionamento e ceia. Talvez é aquele momento ali que o Eterno quer mudar, transformar, quer ligar você novamente à mesa. E às vezes você está recebendo uma instrução de não comer, de não beber. Ah, pastor, você está me dando... Uma vez uma pessoa falou, ó, eu me peguei já nisso, ó, eu vou tomar ceia porque você está me autorizando a tomar. Sim. Falei, toma. Toma, porque com certeza você vai ser transformado. É isso aí. Sabe por quê? Como se isso para nós fosse um encargo, Não, um nem um peso, pouco. uma Da maneira- dificuldade, uma condenação, né? Da maneira que eu recebi a transformação e a condenação não faz parte da minha vida, eu disse, pode tomar. Pode Tome. tomar que você vai ser outra pessoa. Coma e beba. Coma e beba. Porque quando você comer e beber, você vai receber uma revelação. Você vai ser transformado. Os seus olhos, a escama vai cair dos seus olhos. Você vai entender que você faz parte da mesa, que você não é excluído. Eu vou fazer um desafio aqui. Qualquer pessoa que assistir corte ou na íntegra esse episódio do podcast, tiver coragem, entra em contato com a produção, fale o seu endereço, o dia e a hora, prepare o pão e o vinho que eu vou aí. Nós 3 vamos aí celebrar a ceia. Vamos fazer a adoração, temos um tempo de intercessão e vamos fazer a proclamação da ceia como ela é. E você vai comer e beber com a sua família. Faça como o Cornélio, chama seus amigos. Se você é um empresário, chama a sua empresa inteira, seus funcionários. Faça na sua empresa, para todo mundo. Nós vamos pessoalmente aí. Vamos adorar, vamos orar e vamos ministrar a palavra e todo mundo vai comer e beber e você vai ver que a tua empresa, a tua casa nunca mais será a mesma. Na realidade, tinha que ser feito isso Porque tem vida nisso. após a celebração, após a palavra, após a adoração, teria que Quer ver se uma confirmar coisa? um Quer ver ato uma coisa? profético. Agora desceu aqui o espírito de ousadia. Quer ver uma coisa? A nossa política nunca seria o que ela é hoje se tivesse pelo menos uma vez por mês celebração da ceia lá. O presidente não seria quem ele é se ele celebrasse a ceia. E eu tô falando presidente de qualquer lugar do mundo, de qualquer, Não só do de Brasil. qualquer instituição, inclusive da nação brasileira. Se os nossos políticos e os nossos médicos liberassem ceia nos hospitais, ia reduzir drasticamente o número de enfermos ou de permanência em UTI. Tá liberando o próprio machismo. Você que é médico, dono de uma instituição própria cura. particular, você que é médico particular, dono do Receba hospital, no seu coração. o hospital que é seu, libera a ceia e você vai ver se não vai reduzir o número de pessoas internadas aí. Se você for um avarento, agarrado no dinheiro, você vai desejar que as pessoas fiquem mesmo internadas aí. Agora, se você é um homem que tem piedade, compaixão das pessoas, libera a ceia e você vai ver o hospital esvaziar. A ceia é a própria presença dele.
come e bebe de mim, vai ter parte comigo. É isso. Ele não é doente. Aí, ó. Tocou no assunto top. Ele não é Ele tem um doente. corpo saudável, por isso se você come, fica saudável como ele está. Jesus não é doente. A partir do momento que você participa, você fica curado. Você é curado. Você é curado do seu espírito. Você é curado da sua alma. Você é curado. Seu espírito reavivou. Nossa. A partir do momento que você recebeu. Você Nasce quer mais de novo revelação? na hora. Nasceu na hora. Aí você tá. Aí, Sua alma é curada. Você é Seu transformada. Seu corpo. Você vai para casa feliz. Ah, Você vai com mais contentamento. Eu participei da mesa. Eu sou exatamente. livre. Uma das bênçãos que Abraão viveu foi a longevidade. Se você ler o texto todinho a respeito de Abraão, não tem um relato que ele foi pobre ou que ele foi enfermo. E aí? Você nunca vê esse cara enfermo, na pobreza, murmurando e reclamando. Você nunca vê. Entende? Toda vez que fala de Abraão, Abraão se tornou cada vez mais rico. Teve filho com Agar, Ismael, que são os árabes. Teve filho com Sara, Isaac, que são os judeus. Depois Sara morre, ele casa de novo, tem mais filhos. Morre com 175 anos de idade, cheio de vida, de felicidade, prazer, gozo, regozijado, jubiloso. Completo. Pensa nisso, irmão. Completo. Olha o poder da ceia. Olha o poder de comer e beber do corpo e do sangue de Cristo. Dá pra entender, pastor Bruno? O tanto que é amplo. muito amplo, O né? tanto que é transformador, libertador. Muito amplo. Tanto que é amplo. A mesa é ampla. A mesa não é só para alguns. A mesa dele é para todos. É. Na realidade, um dia eu sonho não com a configuração de banquinho atrás um do outro, mas eu sonho numa configuração plana, onde todo mundo tá de igual para igual, onde tá todo mundo sentado junto. Nesse negócio de banquinho, né? Um atrás do outro, aquela Sim. situação, não. É todo mundo junto, igual. Por isso que a gente, nos momentos proféticos, nas nossas intercessões proféticas, a gente gosta de mover uma roda, porque ali fica todo mundo de igual para igual. E aí os pequenos, que não é nada, começam a manifestar a presença, o poder. E a própria presença traz liberdade, transformação. Você vai para dentro de casa, ou você vai para sua empresa, você vai para qualquer lugar, você vai crendo que você é salvo. A alegria da salvação dentro de você, implantada por ele. Ninguém te rouba, ninguém te oprime. Ah, você não pode. Aquela conversa fúnebre, aquela conversa sem vida, sabe? Aquilo não entra mais no nosso espírito. Nos últimos dias, a igreja vai se manifestar em uma autoridade muito grande. E vocês vão ser tocados, libertos. A manifestação da mesa, ela vai começar a ampliar nas casas. O Eterno, o Mashiach, me revelou isso. O Espírito Santo falou comigo há uns anos. Eu vou começar algo muito forte de dentro para fora. Eu vou começar algo muito forte dentro dos lares. Então você que está ouvindo, você que é excluído, você que está aí na conversa hoje, essa outra linguagem que eles expressam muito, os desigrejados, quer dizer, talvez, meu querido, tem desigrejado mais conectado com o Eterno do que você dentro da igreja. Exatamente. Tem desigrejado mais conectado com a graça do que você dentro desse sistema religioso. Tem desigrejado mais livre. Tem desigrejado mais curado. Aleluia. Do que você hoje dentro de um sistema religioso que tem oprimido a sua vida. Então, a partir de hoje, a partir desse momento, dessa mesa, seja liberto aí agora. Seja liberto pelo poder da graça. Seja liberto pelo poder de assentar à mesa com ele. É isso. E seja liberto ao momento que você fazer parte do corpo e do sangue. Agora, olha isso. Políticos cristãos. Eu quero ver coragem. Tá aí pedindo voto, né? Vem a eleição agora no Brasil inteiro. Isso. Começa a criar no partido de vocês esse movimento de celebrar a ceia dentro do partido de vocês. Leva isso pro Senado, pra Câmara de Vereadores, senadores, deputados. Leva isso e começa a dizer assim, a partir de agora, governo federal dá ceia nos manicômios, nos centros de recuperações, nos asilos, nos albergues, nos orfanatos, nas cadeias. E você vai ver o resultado. Começa a liberar ceia pra tu ver. Se a cadeia não vai esvaziar, se os manicômios, as pessoas não vão começar a voltar ao normal. Vai não acabar tem com o demônio sistema. que suporta o poder do nome e do sangue do Messias.
do corpo e do sangue. Ninguém suporta, é a vida dele. Ele vivia por meio do Pai e ele diz: quem comer vai viver por minha causa. Não tem um demônio que suporte o corpo e o sangue do Messias. O corpo e o sangue do Cordeiro. Qualquer político cristão que ouvir isso aqui, por gentileza, faça isso. Chamar de cabo da Ciolo, hein? Come- Vão te chamar de Daciolo. Longe disso, né? Daciolo é uma benção, eu sou coitado de mim. Coitado de mim perto do Daciolo. Crie isso. Crie projetos que vai fazer que o governo federal, estadual e municipal comece a distribuir. É o Quer que ver a as gente- escolas parar de dar B.O. nas escolas? Ao invés de dar arroz, feijão e bife, tira lá um horário pra tu ver, celebra a ceia com as crianças pra tu ver se o tormento não sai. E infelizmente, né, pastor Isaac e ouvintes, é um campo onde o inferno tem atuado de uma maneira muito, muito sagaz, astuta, né? Tirando a palavra, tirando a oração, né? Tirando tanta coisa para, de fato, tirar o foco dessa verdade. Pastor, É muita ousadia isso que o senhor está dizendo, é muita ousado. ousadia isso que nós estamos carregando, Mas muito mas é a ousadia do verdadeira. espírito, Sim. mas para não é verdade? pensar, 2 corpos conseguem ocupar o mesmo espaço? Não. De forma alguma. Tira a ceia, o Satanás entra. Sim, Coloca a ceia, o Satanás sai, meu amigo. exatamente. Em qualquer lugar, no presídio, em qualquer lugar. O problema é que o diabo falou assim: eu vou impedir a ceia de sair das 4 paredes. E detalhe, nem todo mundo lá dentro vai poder comer, porque eu vou trazer um monte de ensinamento que vai proibir as pessoas, que vai coagir as pessoas, que vai gerar medo, temor nas pessoas de participar disso. Porque ele morre de medo de quem se alimenta do Messias. É verdade. É desse jeito. Nós vamos pegar mais 2 minutinhos aqui para um café. Daqui a pouco a gente volta aí, mais uma vez, trazendo para você essa clareza. Somos o podcast De Fora do Sistema. Nos acompanhem, @De Fora do Sistema, YouTube, Instagram. Demudo. Demudo, tá? Não esqueça. Vamos lá pro cafezinho. Já já nós estamos de volta. Pois bem, amigos, nós ficamos por aqui, né, com mais esse episódio. Lembrando a você que o podcast De Fora do Sistema tem como apoio o Instituto Marília Mendonça, que tem nos apoiado, nos ajudado, e convido você também a nos ajudar, a nos apoiar, né, financeiramente também, por que não dizer? Daqui a pouco vai estar aí os nossos QR Codes, vai estar aí as nossas identificações bancárias para que você colabore conosco. Podcast De Fora do Sistema, junto com o Instituto Marília Mendonça, apoia o pastor Daniel lá na África, né, com esse trabalho lindo que ele faz, que ele desenvolve com a comunidade ali na Angola, levando alimento, levando, né, os donativos. Inclusive, nós queremos fazer um movimento aqui junto com vocês, já voltaram às aulas, as crianças lá estão precisando de material escolar, Isso. não é isso? E nós queremos convidar você, junto conosco, com as suas doações, a levar esse material escolar até essas crianças. É muito importante que nós possamos ajudar lá o nosso irmão, junto com o seu movimento lá. Como é que é o nome do movimento do Daniel? Céus Família abertos. do Reino. Famílias do Reino. Famílias do Reino, Céus Abertos. Isso. É muito importante, né? Nosso querido amigo pastor Daniel, junto com a sua família, junto com o Instituto Marília Mendonça. Daqui a pouco nós vamos organizar aqui uma caravana, vamos todo mundo para aí, tá? Vamos levar a dona Ruth, vamos com o João também. Davi também, né? Nós vamos aí na África, nos alegrar com vocês, ter um momento de mesa, de comunhão com vocês. Amém. Como também na casa de Davi, nesse próximo final de semana, os nossos pastores, nós vamos estar, o nosso movimento, o podcast, junto com o Instituto, junto com a dona Ruth, nós vamos estar aí na casa de Davi, levando algumas doações aí, tá certo? Enfim, abrace conosco essas causas e com certeza Deus vai fazer muito mais pela sua vida, tá certo? Para nós é um grande prazer estarmos aqui, reunidos, que Deus nos conceda muitos e muitos episódios para falarmos acerca disso. Hoje foi um assunto polêmico, mas se faz necessário essa energia, essa força, essa veemência, por que não dizer, em falar, né, da ceia do Senhor. E daqui a pouco nós vamos ceiar,
tá certo? Daqui a pouco nós vamos trazer a ceia para essa mesa e você daí vai ceiar conosco. Pastor Diogo, suas considerações finais. Agradecer ao Espírito Santo por estar dando essa oportunidade para nós aqui no De Fora. Aleluia. E que essa palavra hoje ela pode ter sido libertadora para a sua vida, para sua casa, para sua família. Lembrando que você pode compartilhar, comentar. Nos seus comentários, você que quer fazer essa doação, você pode entrar no nosso @de fora do Isso. sistema, Demudo, de fora do sistema, e comentar, olha, eu quero ajudar, como eu faço, e nós vamos estar entrando em contato com vocês. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês e o Senhor nos fortalecer cada vez mais até o momento da vinda do arrebatamento da igreja. Amém, pastor Isaac. Obrigado pela audiência de todos. Obrigado pela contribuição. E vai aqui uma instrução do Espírito final. Ele disse assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E o pão que eu dou para dar vida ao mundo é a minha carne. Para dar vida ao mundo. Porque o mundo jaz no maligno. As pessoas estão mortas no maligno. E ao comer e ao beber, elas receberão vida e vida em abundância. Então, o meu desejo no meu coração hoje, e a instrução do Espírito é: vai buscar a revelação dessa verdade. Fora dos livros. Fique só com a Bíblia, se tranca no seu quarto, junto com o Espírito Santo, abre a palavra, leia só esse capítulo. João capítulo 6, lê ele inteiro e você vai entender o que ficou de instrução pelo próprio cabeça da igreja. Aquele que deu o seu corpo, a sua vida por nossos pecados, para nos salvar, nos perdoar. Então entra nesse lugar de revelação do Espírito e a sua vida vai ser completamente transformada no nome de Yahshua Mashiach, mais conhecido como Jesus Cristo. Beijo no coração e até a próxima. Pai, através desta palavra, no nome do teu Filho, nós te agradecemos, nós te bendizemos por mais este episódio, por mais esse momento, pela nossa audiência, pelos nossos irmãos, Aleluia. pela igreja, pela tua igreja nessa terra. Nós sabemos que a palavra é tua, que o governo é teu e está nas tuas mãos. Assim cremos, assim te agradecemos, em nome de Yahshua Mashiach, em nome de Jesus. Amém. Que Deus Amém. os abençoe. Até o próximo episódio.